Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, hoje nós vamos ler o Bhagavad Gita, capítulo 15, versos 15 e 16. Eu vou ler em português, depois Dave vai ler em sânscrito, certo? Vamos lá. Verso 15. Estou situado nos corações de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Na verdade, sou o compilador do Vedanta, e sou aquele que conhece os Vedas. Vou repetir o verso 15. Estou situado nos corações de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Na verdade, sou o compilador do Vedanta, e sou aquele que conhece os Vedas. Verso 16. Há duas classes de seres, os falíveis e os infalíveis. No mundo material, toda entidade viva é falível. E no mundo espiritual, toda entidade viva é chamada infalível. Então, repetindo o verso 16. Há duas classes de seres, os falíveis e os infalíveis. No mundo material, toda entidade viva é falível. E no mundo espiritual, toda entidade viva é chamada infalível. Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Obrigado, Márcia, pela excelente condução. Eu vou então fazer uma pequena dissertação desses dois versos e vou ler agora o sânscrito. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Então, verso, capítulo 15, Yoga da Pessoa Suprema, verso 15. Sarvasya chaham ridi sanivishto mataksmriti gyanam apohanam cha vidascha sarvar aham eva vedyo vedanta krit vedavid eva chaham. Verso 16. Vadimo purusho loke ksharascha kshara eva cha kshara sarvani bhutani Kutasto Kshara Uchyate. Então, a Bhagavad Gita é, assim, é um manual, né? Assim, é uma fonte de respostas para as questões fundamentais do ser humano. Infelizmente, a maioria dos seres, eles vivem de uma forma mecânica, sem se questionar, né, sobre o porquê das coisas, e são poucas os seres que se questionam, né, sobre o porquê, do como, e porquê a existência, porque nós existimos, e etc, etc. Então, olha que interessante, esses dois versos, eles explicam um princípio incrível. Porque, olha, o mecanismo da criação, a gente pode chamar de milagre mágico, tudo é mágico, né? Tudo. E, de outras palavras, a gente pode dizer que tudo é científico, tudo é explicado pela ciência, tudo são aplicativos que o arquiteto supremo ele colocou em nós, em volta de nós, nessa criação, para que tudo funcione de uma forma extremamente assim, perfeita, né, para
o objetivo pelo qual nós temos este jogo, né? Estamos vivendo esse samsara, esse grande jogo da existência. Então, olha o mecanismo aqui ele está explicando, então, esses 2 versos que, primeiro que ele está situado no coração de todos. Esse conceito só existe no conceito védico, de que existe no coração de cada entidade viva. Quando nós falamos entidade viva, não só humanos, nós, os animais, as plantas, os passarinhos, os insetos, os micróbios, tudo que se move, tudo que é vivo. Existe o princípio Deus no coração de cada entidade viva. Esse princípio Deus se chama Paramatma, Param Atma. Atma é a centelha divina, Param é o supremo. Então, é a alma suprema no coração de cada entidade viva. Ele acompanha, é como uma mãe cheia de amor, ela acompanha o seu filhinho em através de toda a evolução, de toda, né, a caminhada. Então, depois temos aqui o princípio que diz assim, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Então, a lembrança, o conhecimento e o esquecimento, ele tem 2 funções diferentes. A lembrança e o esquecimento, nós podemos pensar em... Se nós aceitamos o fato de que a alma, ela transmigra de um corpo a outro, né? Como explica no Bhagavad Gita, quando as roupas estão velhas, você joga fora e você veste novas roupas. Da mesma forma, esse corpo, ele nasce, né? Ele aparece, manifesta, ele cresce, ele se transforma, se deteriora e, né, ele é jogado fora, como as roupas velhas. Então, se nós aceitamos esse princípio, que a alma, ela transmigra de uma roupa a outra, de um carro a outra, um carro velho vai, né, ele é jogado fora e nós compramos um carro novo. Então, da mesma forma, a alma, né, se ela passa por inúmeros corpos diferentes, formas diferentes, nós chegamos aqui, né, onde nós estamos, e nós não lembramos das vidas passadas. Então, a gente pode questionar, por que isso? Bom, existe uma razão, né, tudo é de uma perfeição incrível. Então, esse esquecimento, Krishna diz aqui, é de mim, é ele que coloca esse mecanismo de lembrar e de esquecer. Porque a gente se vê aqui, né? Nós somos meditadores, buscadores da verdade, né? Da espiritualidade, mas quem disse que nós fomos isso em vidas anteriores? A gente não sabe, né? O que nós fomos, que papéis, né? Que personagens nós tivemos. Talvez fomos assim, tivemos personagens realmente que não vale a pena lembrar. Imagina, por exemplo, nessa vida, olha, uma vez eu fiz uma psicoterapia de grupo, com, assim, uma técnica muito moderna, e tinha um grupo né, quando eu morava na França, e tinha um holandês. Esse cara, acho que ele tinha sido um militar. Eu não lembro direito se ele participou da Guerra do Vietnã, ou uma guerra, assim, que ele matou crianças, ele matou, né, civis, porque as guerras na era atual não são como na época védica, que tinha uma ética. Infelizmente, né, acontece que nas guerras, hoje em dia, se matam civis e crianças. E nesse trabalho de psicoterapia, ele chorou muito. Eu lembro que ele reviveu, porque essa psicoterapia era um intensivo, um seminário intensivo de 10 dias, uma imersão. Então, você passava por lembranças, né, os traumas, abusos, tudo que você viveu nessa vida. E era muita catarse, né, porque, para quem já fez terapia, sabe, né, você vai liberando aquelas memórias.
Então, imagina, eu estava lembrando, né, dele, eu pensava assim, já nessa vida, os traumas, né, que a gente vive, que são tão dolorosos. Então, a pessoa suprema, né, ele nos poupa desse sofrimento de vidas anteriores. E, de qualquer forma, se a gente for pensar, nós estamos todos no mesmo barco, no mesmo saco de farinha. Porque qual é o problema principal? Qual é o trauma principal de qualquer ser alma condicionada? É que nós estamos numa condição totalmente desfavorável, né? Para sermos felizes, termos paz, conhecermos o verdadeiro amor. Então, não importa se você foi uma rainha, se você for um predador, um serial killer, se você foi uma santa, o que importa é tudo isso? Importa o que a gente está agora. E com o pacote que nós temos agora, daqui a gente tem que avançar, onde nós estamos agora. Então, o que a gente tem que ver, onde nós estamos, né? Porque tudo isso tem, se a gente for contabilizar os traumas e tudo de bom, tudo de ruim que a gente fez, olha, a gente pode escrever livros e livros, né? Mas, na verdade, estamos todos na mesma condição, que é de ilusão, que nós nos identificamos com uma personagem que não corresponde à nossa verdadeira natureza. Nós estamos num corpo que é limitado, né? Nós vivemos uma personagem, esta vida nos fornece um corpo que é limitado, que sofre, cheio de sofrimento, todo o prazer que nós queremos, porque a alma, a natureza da alma é de ter prazer, de experimentar prazer, de amar, de se divertir, né? De ter êxtase, de ter relacionamentos de amor. Mas olha como é limitado o corpo. Você vai comer coisa gostosa, se você come demais, você fica doente. Fazer amor é limitado, né? Ter êxtase é limitado, a menos que você tome drogas. A gente não pode voar, não pode nadar embaixo da água, não pode atravessar as paredes e ouvir o que estão falando do outro lado. Enfim, é tão limitado, a gente adoece, né? A gente vive com ansiedades, tudo é cheio de ansiedades. Aliás, se diz que é um mundo de ansiedades. A palavra para o mundo transcendental se chama Vaikunta, em sânscrito. Vaikunta quer dizer livre de ansiedades. Então, se nós formos ver, não vale a pena a gente se lembrar, né, do passado. Existe, claro, existem terapias de regressão que são, quando são feitas por profissionais qualificados, né, como a hipnose e tal, são muito boas, realmente, mas como tudo que é terapêutico, tem que ser feito com técnicas qualificadas. Mas esse conhecimento, esquecimento, ele também é válido para nossa vida atual. Por exemplo, quando você precisa fazer alguma coisa ou dar uma aula, e de repente você lembra, né, de um ditado, de uma história ou de algo, isso é o Paramatma no coração, que está nos inspirando. Eu sempre achei esse conceito muito incrível, que a pessoa suprema no coração, Paramatma, nos traz o esquecimento e a lembrança. Eu acho esse mecanismo incrível. Então, cada vez que vocês querem lembrar de algo, ou lembram de algo assim, que aparece, né, uma inspiração, lembre-se que é o Paramatma que está atuando. E quando a gente esquece, também é o Paramatma, porque ele é o nosso melhor amigo. Então, ele nos ajuda a lembrar e a esquecer o que deve ser esquecido, o que deve ser lembrado. Na Bhagavad Gita existe uma analogia que diz assim, comparada a uma árvore que tem dois galhos. Um galho é um passarinho, que somos nós, e no outro galho é um outro passarinho, que é a alma suprema, o Paramatma, e ele acompanha durante toda a jornada o outro passarinho, aconselhando, dando instruções, dando ajuda, né? Como se fosse, na verdade é o guru original, o Paramatma, né? É o nosso orientador, é o nosso educador.
Então, esses conceitos dados explicados por Krishna Bhagavad Gita são maravilhosos. Se a gente pode lembrar deles quando nós precisamos, isso nos ajuda muito. E na segunda parte do verso, ele diz: através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Quer dizer, o objetivo último de todo o conhecimento, né, porque os Vedas são, assim, vastos, extensos, demais, demais. E tem conhecimento para tudo. É como tem conhecimento para todas as áreas desse mundo, mas o objetivo último, a última instância a mais elevada dos Vedas é de conhecer a pessoa suprema, de realizá-lo na nossa vida, nessa vida humana. Porque a gente pode se perder muito facilmente, porque tudo é tão atrativo, o conhecimento é atrativo, né? O conhecimento, qualquer área do conhecimento, você fica, né, totalmente assim, apaixonada, porque vem dele, né? Mas, se a gente puder lembrar que todo o conhecimento, você vai estudar Ayurveda, astrologia, arquitetura, yoga, meditação, mantras, música, tudo, qualquer área de conhecimento, a cultura védica original, que hoje em dia ela se perdeu muito, né? Ela sempre se leva para o foco que o objetivo último de todo conhecimento é realizar a pessoa suprema. Quando nós realizamos o Ser Supremo, nós nos liberamos do samsara e nós atingimos a autorrealização de nossa verdadeira natureza. É como quando o sol aparece, a gente vê, a gente se vê. Quando está à noite, a gente não vê nada, não se vê. Mas quando o sol aparece, a gente se vê, né? Assim, uma analogia. E realmente nós somos, né? Você consegue se ver no espelho, você se vê. Mas na noite você não vê nada. Sem lâmpada, sem eletricidade, né? Sem fogo. Então é isso, o objetivo último de todo o conhecimento é levar-nos à compreensão da suprema verdade absoluta, para quem o princípio Deus, o princípio divino absoluto. Esse é o objetivo do todo conhecimento, e ele nos relembra Krishna aqui na Bhagavad Gita, certo? Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela participação de todos, pela atenção. Eu desejo a todos um excelente dia, um excelente fim de sadhana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, ó Mahamantra libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.